Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Vamos meditar na palavra de Deus, mais uma vez, lá na primeira carta de João. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16, 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um dos melhores livros que eu li no ano passado, irmãos, ele se chama As Coisas da Terra, de Joy Higney. E o autor apresenta neste livro uma perspectiva cristã sobre o valor das coisas terrenas. Entre as quais eu citei aqui, família, igreja, animais, plantas, cachoeiras, comida, tantas coisas boas. A ideia do livro é de que nós podemos cultivar amor por essas coisas que há no mundo. O autor ele vai argumentar que Deus que criou todas essas coisas. Nós cantamos um hino aqui, o Criador de tudo, que é o nosso Deus. E tudo que Deus fez é bom. E Ele dotou todas as coisas com o seu valor intrínseco. No entanto, muitas vezes, meus irmãos, nós confundimos o valor dessas coisas como seu significado final, colocando a nossa felicidade nessas coisas que Deus criou, nessas coisas temporárias que Deus criou, em vez de termos alegria no Criador de todas as coisas. Ele também vai discutir que o pecado vai fazer que nós distorçamos o nosso amor pelas coisas da terra, pelas coisas terrenas, pelas coisas desse mundo. E aí, por causa do pecado, nós começamos a amar o mundo, as coisas do mundo, sem considerar o nosso amor por Deus. Ou seja, nós passamos a amar muito mais as coisas da terra do que amar ao Senhor. E isso é um perigo para a vida cristã. E é exatamente isso que João está nos alertando aqui, irmãos, nesse texto. Os irmãos vão lembrar que o apóstolo João, o intuito dessa carta é de evitar que a igreja caminhe por falsas doutrinas. Que a igreja passe a ouvir os falsos mestres, que negavam, por exemplo, que Cristo era Deus. Que negavam, por exemplo, que Cristo se encarnou, que se tornou um homem de fato e verdade. Que negavam que nós deveríamos cuidar da nossa vida de modo tal para evitar o pecado. Que para eles, Deus não se importava com isso. E mais, eles traziam a ideia de que nós poderíamos alcançar a Deus com conhecimento além das Escrituras. E que se você buscasse a Deus além das Escrituras, você teria, de fato, um conhecimento verdadeiro de Deus. E aí, os irmãos vão lembrar, nós vimos que isso não é verdade. Porque nós, como cristãos, que olhamos para a palavra de Deus, temos plena certeza do conhecimento que temos dele. E os irmãos vão lembrar que nós falamos sobre, nós temos conhecimento do perdão de Cristo Jesus, nós temos o conhecimento do Deus eterno que foi revelado no Filho, e temos a certeza da nossa vitória sobre o maligno, sobre o diabo. Certezas que nosso coração nos animam. Que essa é a ideia de João aqui nesses versículos de 12 a 14. Animar aqueles crentes a perseverar na fé no Senhor Jesus. Só que João, como um bom orador, como um bom pastor aqui, ele ao mesmo tempo que anima a igreja, agora ele vai exortar. Agora ele vai chamar a atenção.
Do mesmo modo que ele disse, vocês são crentes. E ele vai enumerar a igreja toda, né? Lembram? Crianças, jovens, velhos, pais, né? Que ele usa a expressão. Vocês são crentes. Mas agora ele vai falar para todos novamente. Crianças, jovens, pais, se atentem para o que eu vou falar. Porque isso é sério. Porque isso é perigoso. João queria evitar o equívoco de que aqueles cristãos se relacionassem com o mundo, irmãos, de modo incorreto. Porque a falsa doutrina dos falsos mestres defendia que você deveria amar o mundo e tudo o que o mundo tinha para oferecer. E isso não afetaria o seu relacionamento com Deus. Então, você ao mesmo tempo poderia amar tudo que o mundo te oferece e amar a Deus. Da mesma maneira que você poderia olhar para Deus pela perspectiva do mundo. E não o contrário, de olhar para o mundo pela perspectiva de Deus. Só que o problema, meus irmãos, de olhar para Deus através do mundo. No contexto de João, no primeiro século, a sociedade era, em grande maioria, pagã. A sociedade era completamente corrupta. Ela se caracterizava pela imoralidade, cobiça, suborno, desconsideração pela vida humana, a desconsideração pela dignidade. Puxa vida, João olha para essa situação, como vocês querem amar o mundo dessa maneira? Vocês querem amar o mundo todo dessa maneira? Olhe para o mundo. Olhe para este mundo. Dá bem, né, irmãos, que a sociedade era só daquele jeito. Só no tempo de João, né? Hoje em dia não tem nada disso aqui. Claro que não, né, irmãos? A sociedade que João vivia é a mesma sociedade nossa. Uma sociedade corrupta, uma sociedade imoral, uma sociedade de cobiça, de suborno, de desconsideração pela vida humana. E aí João faz um teste com aqueles irmãos mais uma vez. Que é o teste que ele faz para nós também. Onde está o seu coração? Ele faz o teste da moral. Como você tem lidado com o pecado deste mundo? O amor que ele tem em mente aqui, irmãos, é aquele amor de criar vínculos, é comunhão íntima, é devoção leal, é amar mesmo. É se dedicar. A quem você está se dedicando? Essa é a pergunta que João faz. E que nós devemos fazer nessa noite. Para quem nós vivemos? Ou a quem nós amamos? O mundo ou amamos a Deus? João, ele vai nos ensinar aqui que devemos amar a Deus neste mundo. Mas é necessário tomar cuidado para não confundirmos e passarmos a amar somente o mundo e esquecermos de Deus. E aí ele vai trazer aqui pelo menos 3 razões por que nós não podemos amar o mundo como ele é. 3 razões aqui. A primeira, porque o mundo é oposição a Deus. Porque o mundo é oposição a Deus. No versículo 15 vai dizer isso. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João aqui ele fala de amar o mundo, meus irmãos, ele está falando de fato de você se devotar ao mundo, você entregar sua vida ao mundo de tal maneira que você se pareça justamente com o mundo lá fora. E quando ele fala de mundo, só para a gente entender bem aqui, ele não está falando da habitação da humanidade. Ele não está falando da criação de Deus. Como eu disse, das plantas, dos animais, da comida. A gente tem que amar essas coisas e pode amar. Quando ele fala de mundo, ele está falando muito além disso. Ele está falando dos conceitos, filosofias, pensamentos, atitudes que são características da humanidade caída. Humanidade corrompida, uma humanidade perdida. E essa humanidade se rebela e se opõe contra Deus. Porque isso quer dizer queda.
quando o homem no Éden caiu, pecou contra Deus, a expressão é de que o homem se opôs a Deus. Ele está do outro lado, oposto a Deus, separado de Deus, por causa do pecado. E a humanidade tem essa característica. O nosso mundo, irmãos, tem essa característica. O mundo está afastado de Deus. Está do lado oposto de Deus. E durante a carta, João, ele vai descrever algumas características desse mundo em oposição a Deus. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 1, ele vai falar que o mundo não conhece Deus. E nem os que são de Deus. Versículo 1 diz assim: vejo que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João também vai falar que este mundo, ele é dominado pelo diabo. Capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também ele vai dizer que o mundo ouve e aceita os falsos mestres, e rejeita a Deus. Capítulo 4, versículo 5. Eles procedem no mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Perceba, irmãos, que todas as vezes que João aqui, ele faz essa colocação do mundo, ele faz essa diferenciação. Nós somos de Deus, e eles são do mundo. Nós pertencemos a Deus, e o mundo pertence ao maligno. E nessa apresentação de João, o mundo está perdido. E o mundo precisa de redenção. Esse mundo se opõe a Deus, se opõe à sabedoria do nosso Deus, se opõe à vida de fé. E aí João traz a conclusão dessa parte, de que aquele que ama o mundo como ele é, um mundo caído, o amor do Pai não está nele. Quando ele fala do amor do Pai, aqui ele está falando do amor que os filhos têm pelo Pai. É como se João estivesse dizendo: se vocês amam o mundo, vocês não amam a Deus, o Pai. Ou seja, esses dois amores, meus irmãos, eles se excluem mutuamente. Não habitam no mesmo coração. Nosso coração é muito estreito para amar ao mundo e amar a Deus. Amar duas coisas opostas. Não dá. O Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Porque é o oposto, irmãos. O comentarista Mateus Henry, ele, tratando desse assunto, ele fala o seguinte: o amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e cai. E essa é uma realidade, irmãos. Quanto mais amamos o mundo, mais estamos nos opondo a Deus. Imagine um jovem cristão, que ele consegue um novo emprego, um emprego que ele queria tanto, numa empresa que ele sonhava tanto. E no início, ele fica muito animado com a oportunidade de crescimento profissional. E também ele conta com a simpatia de muitos colegas. Porém, com o tempo passando, ele percebe que a cultura daquela empresa é baseada em valores totalmente contrários à palavra de Deus, contra os princípios bíblicos. É uma empresa que busca o lucro a todo custo, uma empresa que faz pressão para enganar os clientes, uma empresa que valoriza de forma excessiva o sucesso pessoal.
em detrimento do bem comum, ou seja, um cenário em oposição a Deus. E esse jovem, então, está realizando seu sonho, mas ele começa a se sentir incomodado com aquela situação, porque ele tem medo de perder o emprego e se isolar socialmente. E o que ele faz? Ele tenta se adaptar aos poucos àquele sistema da empresa, justificando as suas ações com argumentos racionais. Não, eu vou fazer isso para não perder meu emprego. Eu vou aceitar isso, mas com o tempo eu vou mudar as pessoas. Resultado, esse jovem foi se afastando da sua fé. A cada dia que ele começou a concordar com o mundo, ele ao mesmo tempo começou a se afastar de Deus. A cada dia, ele começou a se parecer mais com o mundo do que com um servo de Deus. Isso é distante de nós, irmãos? Essa história aqui pode ser a história de muitos, em várias áreas da vida. Por isso que o imperativo de João: não amem o mundo e o que ele representa. Não aprovem, não gostem, não aceitem e nem participem dos valores corrompidos desse mundo perdido. O apóstolo Paulo é muito duro quanto a isso também. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu sei que o mundo é oposto a Deus, meus irmãos, os meus valores não podem se basear neste mundo. A minha vida, a minha conduta, não pode se basear neste mundo. Eu não posso amar esse mundo pecaminoso. O segundo motivo que João coloca aqui, porque que nós não podemos amar o mundo, por causa justamente do conteúdo deste mundo. Por causa do conteúdo do mundo. Versículo 16, ele vai deixar isso mais claro. Porque tudo que há no mundo, que o mundo contém, e ele vai enumerar aqui o que o mundo contém: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando ele usa então a expressão tudo que há no mundo, ele quer sintetizar tudo de mal que este mundo tem, tudo que este mundo tem que é oposto a Deus, que caracteriza justamente esse mundo caído, distante do Senhor e oposição ao Senhor. Ele vai falar aqui desse conteúdo. Os dois primeiros conteúdos que ele coloca são pecados mais internos, ocultos. O último é um pecado externo, revelado. Os dois primeiros dizem a respeito da pessoa como indivíduo. O último conteúdo aqui, ele coloca a relação com aqueles que estão ao seu redor. Vamos pensar bem o que ele está falando aqui desse conteúdo, para a gente entender melhor. Primeiro, ele está falando sobre prazeres. Desejos da carne. Bem provável que na sua Bíblia está concupiscência, não é? Concupiscência da carne. Essa palavra que significa desejo, vontade, cobiça pelo que é proibido. E ela nas Escrituras é sempre uma palavra negativa, uma conotação negativa, de oposição a Deus. E João então fala aqui primeiro do desejo da carne, da concupiscência da carne. No sentido de carne que ele está está falando da natureza humana, da natureza caída, corrompida. Os desejos da carne, meus irmãos, se refere aos impulsos ilícitos na busca do prazer, da busca da satisfação. E essa é a condição humana. Nós lemos aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo diz da condição humana nesse sentido. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, na busca pelos nossos prazeres. Essa é a condição do mundo. O mundo busca sempre satisfazer os seus prazeres. E não importa
o que vai acontecer? Eu posso até romper princípios, eu posso até afetar outras pessoas, mas eu tendo prazer e satisfação, eu vou em busca disso. Talvez o melhor comentário a respeito desses prazeres da carne é que o próprio Paulo fala aos Gálatas, ele vai enumerar alguns prazeres. Eu vou ler a lista aqui, mas não pense assim, pastor, isso não tem nada disso. Cuidado, cuidado, porque muitos desses pecados aqui, desses prazeres aqui nós fazemos, nós não percebemos. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Será que nenhuma dessas aí a gente, vez ou outra, pisa? A gente pode acrescentar até mais nessa lista. Fornicação, o próprio adultério, a sodomia, a intemperança no comer e no beber, a gula, arruaças, farras. O mundo gosta disso. Porque esses prazeres desejados, meus irmãos, gratificam a mente carnal. Só que, quando isso acontece, a alma é destruída. E o corpo é desonrado diante do Senhor. Por isso que João faz o alerta aqui, porque para os falsos mestres isso não importava. Você podia ter os prazeres que você quisesse neste mundo, que isso não afetava a sua vida espiritual, isso não afetava o seu corpo diante de Deus. Paulo também vai falar aos romanos sobre esse assunto, no capítulo 8, versículos 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu vou falar mais ainda no capítulo 13, versículo 14. Mas revistas do Senhor Jesus Cristo, não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Não tem como, irmãos, eu me colocar como cristão e ainda querer satisfazer os desejos da minha carne. João coloca mais. Além dos prazeres da carne, ele fala da cobiça dos olhos, dos desejos dos olhos, da consciência dos olhos. Quando ele fala isso, ele traz a ideia da vontade de completar aquilo que agrada aos olhos, mesmo que seja proibido, mesmo que você não possa. É aquela ideia de que eu olhei, desejei e agora eu quero. E não importa se é certo ou se é errado. Na palavra de Deus, a gente tem 3 exemplos clássicos de pessoas que desejaram com os olhos, que cobiçaram com os olhos e cometeram o pecado a partir daí. O primeiro, Eva. Lá em Gênesis, diz que o fruto proibido era agradável aos olhos de Eva. Ela cobiçou aquilo lá com os seus olhos, aquele fruto com os seus olhos. E se deixou levar pela cobiça que entrou no seu coração, através dos olhos. Quer outro exemplo? O rei Davi. Davi, ao ver Batseba tomando banho, ele viu e a desejou, mesmo que ela fosse mulher de outro, e cometeu adultério com ela. Mas sua cobiça começou pelos olhos. Outro exemplo, Acã. Lembra de Acã? Fazia parte do povo de Israel quando eles conquistaram Jericó. E Deus tinha dito, não peguem nada de Jericó, nada. Acã, vendo a cidade derrubada, destruída, vendo os despojos ali, ele vê uma capa babilônica, uma capa muito bonita, linda, e ele olha e cobiça com os olhos, e esconde aquela capa, e leva para ele. Os irmãos sabem do final da história. Deus sabe de tudo,
E Deus trouxe juízo na vida de Acã. Porque nós desejamos as coisas, irmãos. Nós cobiçamos as coisas. Nós olhamos para a água, eu quero, eu desejo. E isso não é o diabo não, tá, meus irmãos? Às vezes a gente coloca assim, é o diabo me tentando lá, e coloca uma coisa bem na minha frente, bem agora. Tiago fala isso, ele fala assim, Tiago 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e os seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, ou seja, afastamento de Deus. Se você se deixa levar pelo desejo dos seus olhos, você vai se afastando cada vez mais de Deus. Porque na verdade, irmãos, cobiça é uma falta de satisfação na vida que Deus te dá. Por isso você deseja outras coisas. Essa é a nossa natureza egocêntrica. João ainda fala mais uma coisa. Sobre o orgulho, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o amor exagerado por si mesmo. É um orgulho de si, ou das coisas que você tem. Temos mais exemplos bíblicos a respeito dessa soberba da vida. Primeiro, Nabucodonosor. Lembra que Nabucodonosor certa vez disse, no alto do seu governo na Babilônia? Lá em Daniel 4:30 ele diz assim, o rei disse, não é essa grande Babilônia que eu construí para a casa real, que o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Lembra qual foi o fim de Nabucodonosor? Foi pastado no campo igual um bicho. O outro rei, Assuero, lá em Esther capítulo 1, versículo 3 e 4, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. Então o rei mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, durante muitos dias, durante 180 dias. Era outro rei que ostentava, mas logo o seu império também caiu. E mais um exemplo de outro governante, Herodes, lá em Atos capítulo 12, versículos 21 e 22. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava, é a voz de um Deus, e não de um homem. E o coração de Herodes encheu-se. Também teve um fim trágico. Quer ver uma descrição ainda mais ao nosso coração? Para você ver que não são só os poderosos. O Salmo 73. Os olhos dos soberbos saltam-lhe de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas, mas se afastam de Deus, irmãos. O que seus olhos têm desejado? O que você tem cobiçado? O que você tem se orgulhado na sua vida? Como está o seu coração? A soberba, então, irmãos, é vista como um grande mal, porque ela envolve fingir uma grandeza e glória que só pertence a Deus e não pertence a nós. O mundo, ele ostenta glória e grandeza. Os irmãos viram a Copa do Mundo no Catar. Por que a Copa do Mundo foi no Catar? Catar tem nem futebol direito. Por que a Copa do Mundo foi lá, irmãos? Para mostrar a glória e a grandeza daquele país. Mostrar ao mundo, para se exibir diante do mundo. Quantas vezes nós podemos fazer isso também? Querer nos exibir diante das pessoas, nos acharmos melhores que os outros. Imagine a história de uma planta de um jardim que cresce, saudável e bela.
ela é regada com água fresca e recebe nutrientes adequados para o seu desenvolvimento. E ela acaba sendo admirada por todos que vêm. Todos que vão no jardim, olham para aquela flor, para aquela planta, essa que é a mais bonita de todo o jardim. No entanto, essa planta, essa flor, um dia, ela começa a se gabar de sua beleza, e ela se esquece que tudo que ela é porque o jardineiro cuidou dela. E aí ela começa a se comparar com as outras plantas, e começa a desprezá-las. Porque dizia, vocês não são tão belas quanto eu. E sem perceber, então, aquela planta se torna arrogante, acreditando que o seu sucesso devia-se apenas a si mesma. Mas então, uma tempestade vem e arranca suas folhas e arranca os seus galhos. Aquela planta, então, que era tão bela, está lá fraca. Ela percebe que ela não era tão forte assim, que ela não era invencível e que a beleza dela poderia passar. E aí sim, ela começa a entender que a sua beleza, o seu sucesso, era um presente do jardineiro em sua vida. Lembre-se disso, meus irmãos. Se você é uma bela flor no jardim, é porque existe um jardineiro cuidando de você, que é o nosso Deus. Não é por você mesmo. Não queira se ostentar neste mundo. Porque aqueles que amam a Deus estão livres do poder das coisas, do conteúdo deste mundo. O poder do Espírito de Deus permite que os crentes continuem a resistir às coisas desse mundo. E por fim, por que nós não devemos amar este mundo? João vai dizer que é por causa da brevidade deste mundo. Por causa da brevidade desse mundo. Versículo 17 ele diz, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. O mundo passa, bem como os seus desejos. O verbo passar aqui, meus irmãos, está na voz passiva. É na ideia de que o mundo passa, não é pela ação do próprio mundo, mas é uma ação que recebe do próprio Deus. O mundo passa, o mundo, a gente poderia colocar até melhor aqui, o mundo está passando, porque Deus assim o determinou. Estabeleceu que esse mundo não duraria para sempre. Deus estabeleceu que esse mundo é temporário. Por isso que nós não podemos olhar para esse mundo e amar esse mundo de tal maneira como se ele fosse existir para sempre. Porque a aparência desse mundo vai passar. O mundo passa com tudo aquilo que nós cobiçamos dele, irmãos. Com tudo aquilo que nós ostentamos deste mundo. Com todos os pensamentos deste mundo. Tudo vai passar. Essa brevidade anunciada aqui nas Escrituras aponta para o fim. E que é o fim do mundo? É nada mais, nada menos que o juízo de Deus sobre este mundo. Nós lemos o Salmo 92, porque ele vem julgar a terra. E este é o fim do mundo. Então, quando você ouvir rumores de final do mundo, não se preocupe, porque é o dia do juízo. A não ser que você não ame a Deus, aí você tem que se preocupar. Mas se você ama a Deus, esse juízo é para o mundo que não ama. E esse mundo terá fim. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ele fala assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Vai passar. Já está passando. Incluindo os desejos que há nessa terra. Nossos inquietos estados de desejos, meus irmãos, nessa terra, nesse mundo, vão passar. Por isso que não vale a pena
você querer viver em busca desses desejos. Porque eles não vão levar a lugar nenhum. Por isso que não vale a pena eu tentar levar a minha vida em busca dos meus prazeres. Porque não vai levar a lugar algum. Por isso que não vale a pena eu querer levar a vida segundo este mundo. Porque não vai levar a lugar algum. Aliás, vai levar, né? Vai levar à condenação eterna. E olha que contraponto, né, irmãos? Eu tento neste mundo ser feliz, pelo que eu quero, pelo que eu desejo, e na verdade o que eu vou encontrar no final, para a eternidade, é tristeza, é choro. Agora, se nesse mundo eu amo a Deus e tento viver para agradar a Deus, o que eu vou encontrar no final é alegria eterna, é prazer eterno, é satisfação eterna nele. Que na verdade já começa agora. Porque aqueles que amam a Deus são amados por Ele. E são habitados por Ele. E a palavra de Deus tem uma expressão para isso. São bem-aventurados. São felizes. Por isso que João coloca uma promessa aqui. No final do versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O João está falando é simplesmente um ecoar das palavras do próprio Cristo. Lá em João 8,51, Jesus diz: em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, viverá para sempre. Mas talvez a gente possa perguntar: pastor, mas nós não conseguimos fazer a vontade de Deus por completo. E agora? O teólogo João Calvino nos traz uma resposta. Ele diz assim: a resposta é que aqui João expressa não a observação perfeita da lei, mas a obediência pela fé, que mais imperfeita que seja, contudo, por causa de Cristo, a sua obediência é aprovada. E aí, de fato, você pode dizer que você vive fazendo a vontade de Deus. A referência que João coloca aqui, meus irmãos, é aqueles que creem em Cristo Jesus e creem na obra dele. E que agora vivem para ele. E que se esforçam, apesar de todos os obstáculos que nós vimos aqui da nossa natureza humana pecaminosa, mas desejam executar a vontade do Pai, ao crerem no Filho. Por isso que são considerados justos, por causa da obra de Cristo em suas vidas. E agora passam a viver em obediência a Ele. Eu vi uma frase muito bonita de Wayne Bohr, que é um comentarista bíblico. Ele fala sobre essa luta em querer obedecer a Deus diante desse mundo. Ele fala o seguinte: que inesgotável conteúdo de vida praticar a vontade de Deus. Isso envolve todas as nossas forças. Que plenitude de experiência nos é propiciada. Ah, que aventuras Deus nos leva quando nossas vidas são conduzidas a obedecê-lo. Em incumbências sempre novas, desafios novos que Deus coloca diante de nós. Não é pesado obedecer a Deus, meus irmãos. João vai falar isso lá adiante. Não é pesado. É satisfatório. Porque alguns pintam a imagem, eu ser crente, eu ser cristão, eu tenho que abrir mão de muitos prazeres, de muitos desejos, de muitas coisas que eu quero, que todo mundo faz e eu quero fazer também. Só que quem fala isso não conhece a vida com Cristo. Porque quem conhece a vida com Cristo, meus irmãos, é capaz de cantar o que nós cantamos aqui. Eu daria as minhas riquezas, trocaria os meus desejos, daria a minha vida a Ti, meu Senhor, meu Salvador. Só pode falar isso quem sabe a alegria que é servir Cristo. Só pode falar isso quem já entendeu que esse mundo vai passar, mas que Cristo é eterno. Só pode falar isso quem entendeu que, apesar de alegrias que podemos ter com essas coisas da terra, isso tudo vai acabar.
mas Cristo estará para sempre conosco. E por isso podemos entregar a nossa vida para Ele. Por isso que eu posso renunciar os meus prazeres. Eu posso renunciar os meus desejos. Eu posso abrir mão do meu orgulho. E me entregar a Ele. Diante dessa realidade, irmãos, podemos entender que a verdadeira felicidade que Deus oferece aos seus filhos é a vida eterna. Não é a vida neste mundo. Porque esse mundo está caído. Esse mundo precisa ainda ser regenerado, transformado. Mas isso vai acontecer já quando o Senhor voltar. Então, irmãos, quando nos deixamos seduzir por este mundo, estamos trocando uma satisfação eterna por prazeres momentâneos, que terão fim e que vão nos conduzir ao sofrimento eterno. O livro, As Coisas da Terra, ele vai concluir que é possível amar muita coisa neste mundo. Há muita coisa que, apesar do pecado, Deus, na sua graça comum, preservou boas. Preservou para que nós apreciemos. Muitas coisas, de fato, nós devemos usufruir com sabedoria. Mas sabendo que essas coisas são preciosas, porque elas mostram, apontam o tesouro que nós temos em Cristo Jesus. As coisas do mundo podem ser desejadas, meus irmãos, e podem ser possuídas para o nosso uso, mas com propósito em Deus, assim como Ele planejou. E devem ser usadas para a glória dEle, para a graça dEle. O livro, eu recomendo você fazer essa leitura, ele vai falar justamente isso. Você trabalha para a glória de Deus, você estuda para a glória de Deus, você reúne a família em torno da mesa para a glória de Deus, você brinca para a glória de Deus, você joga futebol para a glória de Deus, você aproveita o mundo, mas sempre pensando no Senhor, nas coisas boas que Ele oferece. O problema é quando nós passamos a amar aquilo que é oposto a Deus, amar o conteúdo deste mundo, os prazeres, a cobiça, o orgulho, e começamos a achar que esse mundo vai permanecer com essa satisfação para sempre. E esse que é o problema. João alerta aqui, como nós vimos. Nosso mundo, irmãos, ele está cheio de violência, cheio de imoralidade. Em muitas áreas da sociedade, está tudo perdido. Subornos, roubos, ameaças. O mundo não vai melhorar por si mesmo. Os crentes são chamados a viver neste mundo, do jeito que ele está, para sermos sal e luz. Isso vai acontecer por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo foi o único capaz de amar o mundo de modo correto. Ele viveu neste mundo, ele conheceu a oposição deste mundo, ele viu os prazeres deste mundo, ele esteve aqui, mas ele amou de modo correto. Ele amou de modo tão correto que ele sabia que esse mundo precisava de redenção. E o que ele faz? Ele entrega a sua vida por este mundo. Cristo morreu por nós, meus irmãos. Não para que nós tenhamos esses prazeres que nós vimos aqui. Mas Ele morreu para que o mundo fosse liberto desses prazeres. Cristo morreu por nós, não para que tenhamos a perspectiva que o mundo vai acabar. Mas Ele morreu por nós e ressuscitou para que criamos que haverá um novo céu e uma nova terra, em que não haverá mais oposição a Deus, porque todos farão a vontade de Deus em Cristo Jesus. O nosso chamado agora é para amar o mundo de modo correto. Quero terminar com algumas aplicações. Primeira, nós devemos ser uma fonte de bênção neste mundo, irmãos. O próprio João, no capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo, em vez de seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode você querer
realizar só os seus prazeres, seus desejos? Como pode você querer ter orgulho nessa vida, sendo que tem gente que precisa de ajuda? É incompatível. Se você tem uma vida egoísta, presta atenção nisso que eu vou falar. Se você tem uma vida egoísta, pensando só em você e no máximo na sua família, você não tem o amor de Deus sobre a sua vida. Você não ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus, ama as pessoas deste mundo. Que é a segunda aplicação. Nós devemos amar os perdidos deste mundo. Nós devemos entender a ordem. Não ameis o mundo como uma proibição de uma atitude de compaixão e misericórdia com aqueles que são do mundo. É o contrário. O apóstolo não está querendo que os cristãos parem de amar os perdidos. Ele quer, na verdade, que nós entendamos que eles estão perdidos. Eles que precisam conhecer o nosso Deus. Precisam conhecer Jesus Cristo. E por fim, nós devemos desejar mais as coisas do céu, irmãos. Nós estávamos vindo para a igreja, e nós, no carro, estávamos ouvindo um hino. Tinha tempo que a gente não escutava. E aí, nós conversando lá, que geralmente esse hino, ele só é cantado em velórios. E aí, discutindo, por que só canta em velório? Porque o hino fala do céu. E por que a gente pensa no céu só em velório? Né? Por que a gente não pensa no céu agora? No novo céu e na nova terra? Por que a gente fica pensando só nos prazeres e sonhos deste mundo? Por que você não pensa nos prazeres e sonhos que você vai realizar no céu? Não vou pensar nisso? Quando a gente fala assim, qual é o sonho da sua vida? Você fala só das coisas terrenas. Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, alguém falando da eternidade. Ninguém respondendo assim, meu sonho é quando eu estiver no céu lá e desfrutando das delícias que lá tem. Nós temos que parar para pensar nisso, irmãos. Os prazeres não são só aqui. Os prazeres ainda maiores estão por vir.